iniciou a gravação. Eu vou ler uma paginazinha hoje, tá? Do livro Caminho, Verdade e Vida. A página número 54, A Videira. Tá? Eu tenho aqui para ler, deixa eu abrir aqui. 54, Caminho, Verdade e Vida, A Videira. Pode começar. Eu estou até em dúvida se ler a 54 ou a 55, mas vou ler a 54, outro dia eu leio a 55, que é continuação. Vamos lá. 55 no final. Tá bom. Vamos lá, então? Eu faço a prece após, tá? A videira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se todos os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode percrustar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é o dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como a sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiremos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina, procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Boa noite, Consuelo. Bom, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, acima de tudo, por esse nosso encontro agora, por essa nossa oportunidade, por mais esse dia que nós tivemos, por mais essa noite que teremos. Pedir a Deus por tudo e agradecer por tudo. Tão grande é a sua misericórdia, tão grande é o seu amor por nós. E pedir a Deus, ao Jesus, aos nossos amigos espirituais, por esse nosso simples encontro, que possam eles nos abençoar, abençoar todo o grupo, aqueles que estão aqui, aqueles que virão, aqueles que não poderão vir, e que possam todos sentir essas bênçãos onde estiverem, que possam alcançar os seus corações neste momento e se sentirem muito melhores do que estavam antes. Agradecemos por tudo, Senhor, e continuamos a pedir por todos os nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, por toda a gente que conosco, durante o nosso dia a dia, passa, que às vezes nem percebemos, por todos, Senhor, por aqueles que estão em guerra entre nações, em guerra consigo mesmo, em guerra com a sua própria existência. Que o Senhor os abençoe e que sua luz possa iluminar todo o caminho de toda essa gente na qual nós nos incluímos. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Bom,
Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, o negócio também não está pegando. Estamos no capítulo 27, certo, dona Elisa? Isso. No item 7. Item 7. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7. Pedir e obtereis, da todos os seres perfeitos. Pedir e obtereis. Isso. Podemos? Por mim pode. Podemos? Por mim também. Vamos lá. Sim, podemos. Desta máxima, concedido-vos será o que quer que pedirdes pela prece. Forem lógico deduzir, que basta pedir para obter. E for injusto, acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Bom, é interessante, né? E nós colocamos hoje no grupo, também do Caminho Verdade e Vida, uma página, né? Mas, eu não sei se a Consuelo viu, né? Não sei se vocês viram, também um filminho lá que não consegui descobrir qual é o nome daquele filme, né? Muito interessante, que fala sobre isso, né? Que nós, está aqui, né? A gente fala aqui sobre essa questão de pedir os nossos pedidos, né? E acho que é um padre, né? Ele explica, ele dá uma lição de vida, hein? Naquela menos de um minuto que está ali, né? Eu que eu tinha anotado e perdi o papel que eu anotei, por isso que eu estou procurando aqui, não estou achando, né? Mas ele dá uma lição, né? Eu perdi força, eu perdi coragem, eu pedi amor, eu pedi sabedoria, e ele nos fala o que é que Deus nos envia. Eu sei que para coragem ele nos coloca em luta, isso eu me lembro. Para o amor, ele nos manda pessoas com problemas, para que nós possamos ajudar. Eu anotei, mas perdi, né? E é assim que age Deus. E no final esse padre ainda fala, eu sei, né? Eu sei que eu vejo que todas as nossas orações foram atendidas, que seja quando acontece isso. E quando a gente vê o que está escrito aqui, desta máxima, concedido-vos será o que quer que perdidos pela prece, nós sabemos pedir, né? E nós sabemos aproveitar o que nos é mandado quando a gente pede. São interrogações que a gente tem que, né? Nós temos que pensar nisso. Eu sei o que eu pedi sabedoria, né? E veio problemas, o quê? Para me tornar sábio, para mim resolvê-los. E nós gostamos disso. Então, a nossa falta de compreensão desse pai que está aqui, né? Que fala aqui, né? Deus o fará sofrer como o cirurgião que deixa o doente sofre as dores de uma operação que lhe trará a cura. Nós temos dificuldade nessa compreensão. O Chico Xavier, eu acho que não tinha, né? É ruim a gente se comparar com o Chico, né? Nós temos sempre uma desvantagem enorme, né? Mas ele é um exemplo nessa comparação. É exemplo para nós. Não é isso? Alguém quer falar alguma coisa? O mais interessante é que no começo do diálogo do padre, ele disse que nós não podemos saber o que é que vai no coração de Deus. Né? É na mente aquilo de que Deus. você fala sempre. Na mente de Deus. É aquilo que você fala sempre. A gente não imagina o que é Deus. Nós não conseguimos imaginar nunca o que é Deus. Né? Aquela abertura do padre é interessante.
Eu queria saber também o nome daquele filme que a Consuelo pede, né? Eu já procurei ainda, vou procurar mais tarde, vou ver se eu acho. Né? Eu já sei que é de. O nome do lugar onde vê Trechos Visionários. Eu vou tentar achar, porque realmente aquilo ali é lindo, deve ser um filme maravilhoso. Boa noite, Jorge. Boa noite. É um filme maravilhoso. É uma pena que eu anotei o papel e perdi o papel, né? Que é mais ou menos o que o padre fala. Mas é isso aí. Trechos Visionários? É o nome do lugar onde tirou aquele Reels, né? Que fala, não sei, do Facebook, né? É no Facebook, né? Ou no Instagram também. No Facebook. Eu vou no tentar Instagram. descobrir também. Não, eu já vi lá, só que tem muitos, entendeu? Muitos outros, né? Tem aquele passagem daquele filme do Noé de Nova York, né? O Noé da barca de Nova York, que a esposa dele está assim, preocupada, chega a Deus, né? Na figura daquele ator famoso, né? E fala, né? Vê ela nervosa, preocupada e conversa com ela, que é um diálogo interessante também, que ele fala, ele como Deus fala, eu gosto de ouvir histórias e no final ele fala mais ou menos isso que nós estamos comentando aqui. Só que eu não me lembro, que eu não ouvi, eu só ouvia lá, não ouvi hoje, né? Ele fala mais ou menos disso, que as coisas acontecem para que a gente aproveite, que a gente aprenda. E a mulher do tal do Noé de Nova York fica assim abismada, né? Porque ela não tinha matutado isso. E a gente espírita matuta isso toda hora e, como diz o nosso amigo Marco Aurélio, continuamos no mesmo miserê sempre, né? Abandonar o chiqueirinho tá difícil. É isso aí. Alguém quer comentar mais? Então vamos lá. Capítulo aí, por favor, hein? Oi? Capítulo aí, o item. Nós estamos no capítulo 27, item 7, no segundo parágrafo. Tá bom. O ventilador está me boicotando. Fechou aqui. Pronto. Que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Essa última frase aí, né? Que o homem quer ser socorrido por milagre, eu fiquei triste, tá? Porque eles descobriram a gente. Os espíritos nos mostraram, né? Todo mundo gosta disso, né? Do bem bom, do fácil, né? Não importa como aconteça, né? E não é bem assim, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Se a gente não quer ajudar, é aquele aluno que vai para a prova e quer tirar 10 sem estudar. Se não estudou, como é que pode vir um bom espírito que fala lá em cima, né? Inspirar para a resposta. Não é dar resposta, é inspirar. Como nós lemos nos livros do médium, né? Que os espíritos gostam mais do quê? Do médium que tem alguma coisa lá na cachola, que é mais conteúdo. Lógico que eles também agem por outros, de acordo com a necessidade, né? Eles vão usar o quê? Tem uma historinha do burrinho manso, né? Então, eles vão usar do burrinho manso. Que vai chegar, né? Vai demorar muito a chegar no final da viagem, né? Então é isso aí. Se a gente não se ajuda, como é que a gente quer auxílio do céu? Como é que a gente quer auxílio dos bons espíritos? Então essa aí é Jesus que fala isso, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. É o que nós temos que realmente
né? Nunca esperar milagre. Fazer por onde aconteça. É bem diferente, né? Mas, nos espíritos aqui, né, eu me senti envergonhado quando li isso aí. Eu me senti assim, ai meu Deus do céu. Como é que eles sabem disso? Como eles descobriram isso em 1864, que escreveram o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi agora, não. Acho que eu estava em outra encarnação e já sabiam disso, né? Tudo de mão beijada, como a gente fala, né? E é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria até de falar dessa questão dos milagres aí. Fala aí. Né? Entretanto, mais das vezes que o homem quer ser socorrido por milagre. Bem, a doutrina espírita ela veio trazer, né, informações para a gente diferenciada, mostrar que Deus é o criador de tudo. E ele, por exemplo, tudo que nós falamos, nós estamos conversando aqui e os nossos pensamentos estão transitando por onde? É o elemento condutor que leva. E ele sabe, pode estar distante, bastante distante, sabe tudo que está ocorrendo. E tem os seus intermediários, né, que são os ministros. Por quê? Porque isso, eu fui lá aí dando uma lidinha hoje, o Espiritismo não faz milagres, está na Gênesis, lá no capítulo 13, Caracteres dos Milagres. O Espiritismo não faz milagre, o item número 4. Se vocês estiverem abertos aí, está assim, ó. O Espiritismo pois vem a seu turno fazer o que cada ciência fez no seu advento, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos na escala dessas leis. Então, a doutrina vem explicar, né, vem de uma forma bem modesta, que o milagre não existe. Né? Há algumas pessoazinhas aí que adotaram de um pouquinho mais de energia, vem com o seu corpo especificamente trabalhado para que ela possa exercer um trabalho e promover assistência a quem quer que seja. Por exemplo, uma pessoa doentinha, né? Vou trabalhar assim em cima de pessoas doentes. Tem aquele Saibaba lá. Tem alguns outros médiums, né? Que tem energia vital acentuada só em pôr as mãos, só em pensar. Outros, eu não sei o nome. Né? Então, essas criaturas, para a ciência, que eles fazem pesquisas, né? Eles chamam de fenômeno, fenomenal, que é isso, que é aquilo. Mas, tudo bem. E outros aí, eu vou falar agora com relação ao meio ambiente, ou entre outras situações, em relação à natureza. Né? Vou fechar agora. Que uma galáxia está interpretando, chegando na outra, o caso, a mais próxima, acho que é Andrômeda, se eu não me engano, que é aquele pessoal ali lá na televisão fala muito, Discovery, uma coisa assim, né? Aqueles cientistas lá, que o braço está batendo com o braço vai chegar. Poxa, isso, ó. E Deus vai destruir, permitir que, né, o que ele criou se destrua? Isso vai chegar a uma época, mas não é assim imediatamente. A civilização da Terra, obviamente, terá que ser toda evacuada de uma forma. Os espíritos, nós não estaremos mais aqui, seremos naturalmente migrados. É só nesse sentido, porque a lei de Deus ela não é derrogada assim de uma forma leviana. E esses comentários que a gente vê são comentários sem fundamento. Só cai o espírita que não para pensar direitinho e dar uma lidinha. Só isso, só. Eu fiquei só no nosso meio, tá? Você está falando aí, Jorge, que gente que pensa que a nossa galáxia vai dar uma chibatada na Andrômeda ou a Andrômeda na gente, né? Vai responder, né? Um braço para lá, um braço para cá, isso é briga. Eles citam isso, né? Mas Eu sei. eles colocam isso assim em termos de quilômetros. Poxa, gente, não tem quilômetros. Isso daí ainda está muito, está lá de Marrakech. E 28 mil anos. A gente não completou ainda os 28 mil anos para que essa geração que está aí, que é ariana, mudar para uma outra, chegar aí e bota chão nisso. Haja chibatada aí das galáxias.
Bom, vamos lá, Elisa. Alguém mais quer falar? São Roberto, Consuelo, Elisa? Não, Vamos lá, Elisa. Tô aqui rindo da chubatada. Ué. Item 8. Que ri, né? Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. O desfalecido cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Manjerão, por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás? Só um instantinho lá no outro parágrafo, quando fala esse negócio, eu me felicito por a minha coragem por não ter me deixado abater. Nós lemos no livro dos Espíritos, né? Aquela questão do seguro de si, né? Muito seguro de si, no livro dos Espíritos, né? Na quarta-feira, foi aqui de sexta-feira, não teve no mundo maior, né? Aquela questão do muito seguro de si. Ou seja, esse aqui é o exemplo do seguro de si. Você está acima de Deus. Por exemplo, aquela pergunta que nós lemos, deixa eu ver, junto com a memória meia, foi a 557. A gente estava lendo sobre bênçãos e maldições, né? E a gente falou sobre isso aí, 557. Sobre essa questão das pessoas que são seguras, que se acham mais que Deus, assim, são muito seguras, né? Muito e acha que eu fui aqui no livro do Evangelho mesmo, agora eu tô, desculpe, gente, aqui no Evangelho, no item 3, a sua confiança em si mesmos, né? Desculpe, tá? Aqui no Evangelho, eu estou confundindo, né? O item 3. Então, esse é um exemplo. E esse exemplo aqui, a gente tem que prestar atenção, que somos nós, às vezes. Nós esquecemos de agradecer a Deus, agradecer os bons espíritos, né? Por ter nos encaminhado para alguma coisa, algum lugar, algum acontecimento. Nós temos que sempre ter isso em mente. A gratidão, a famosa palavra gratidão. Porque uma das coisas mais bonitas, uma das maiores virtudes que existe, nós já vemos também sobre isso aqui, né? Se chama gratidão. A gratidão. Lembrar que nós, por nós mesmos, é a página seguinte, Elisa, que eu te falei, é 55 da minha verdade de vida, que eu falei, que eu não sei se leio a 54, a 54, né, o Emmanuel fala sobre a grandeza de Deus, né? E a 55, quando Jesus vai falar, eu sou a videira e vós sois os galhos, aí que o negócio é fogo, né? Que os galhos nem sempre são fortes, são fracos, né? Aí o Emmanuel vai também comentar sobre isso. Né? Essa questão, essa confiança em excesso, nós nos achamos autossuficientes e não somos. Não somos. Então o exemplo está aí. Alguém quer comentar? Ou se alguém se aborreceu, não, eu não sou autossuficiente, não, mas eu me garanto. Por aí, né? Tudo bem. Vamos lá. Mas, Afrânio, deixa eu te perguntar Fala. uma coisa. Essa
autoestima exagerada, né? Esse você achar que você resolve tudo, não é visto também como uma força interior sua, de você não ficar se fazendo de vítima e conseguir uma energia, uma força que te dá, que te abre os caminhos também? Não seria também, pode ser vista também dessa forma, de não ser chorão, né? Aquele, dia, azar, né? Não, aí veja bem. Se a gente, quando nós estamos lendo, estudando aqui, quando a gente vamos prestar bem atenção numa coisa, nós, por nós, infelizmente, não somos quase, entendeu? Não somos muita coisa, não. Não vou falar quase Não, nada, eu não. Né? entendo, eu Né? sei, mas essa Então, força tua não é vinda de Deus da mesma forma, não é uma energia positiva que você consegue captar desse meio que a gente, essa energia estou vital, entendendo. entendeu? De acordo com como a gente usa essa força, que o Chico mesmo tinha essa força. O Chico Xavier tinha essa força. Ele nunca Né? foi Só que, vítima na vida, né? mas ele reconhecia o quê? O tempo todo o que ele falava. Ele Né? reconhecia que vinha de Deus, eu entendo. Mas aí é Então, Chico, Frânio, você não pode mistura as coisas, entendeu? não Chico adianta. e Tá. nós, Aí vamos entendeu? falar outro extremo. Outro extremo. Tinha um cara que fizeram uma música para ele treinar para quê? Chegando lá, eu já sei o que eu vou fazer. Tu sabe quem é esse cara, né? Sei. Fizeram a música para ele. Marrento e tal, gente boa, né? Mas marrento e tal, se achava autossuficiente. Daí, alguns acontecimentos da vida dele, ele hoje está mais humilde. Principalmente depois que nasceu a filha dele, com Brown, né? Na parte, não na parte que a gente, sem citar nomes, né? Mas a gente sabe que rola aí uns tambiques aí por fora, né? Não, mas ele está mais. Ele está mais, né? Quer dizer, as coisas, olha, tem também falar nomes. Havia um cara aqui que mandava no Brasil, há uns anos atrás, 20 anos atrás, estava preparando o filho para ser presidente, que ele já estava na certa idade. Sei. Perdeu o filho, lembro, do coração, né? Foi Então, sair para correr. exatamente. Então, a gente vai vendo que nós somos autossuficientes, muito fortes, até onde a providência divina acha que, né? Não estou Tem um falando ditado, eu não mal de sei se ninguém, você já estou ouviu. falando. Eu entendi. Tem um ditado que fala assim: quer fazer Deus rir? Faça planos. Né? Isso aí, Verdade. ajuda-te que o céu te Também ajudará. te Então, ajudará, também tem esse. mas a humildade, o Consuelo, por isso que nós falamos sobre a gratidão, que a gratidão é o máximo, digamos, da humildade. É o máximo da humildade, é ser grato o tempo todo. Nós não conseguimos ser. Né? São Francisco de Assis, o Chico Xavier, a gente vai olhando a humildade daqueles homens. A gente vê o tempo todo, né? Eles serem gratos a algo, a alguém, a Deus. Então, essa questão da autossuficiência nossa nos afasta disso, da humildade totalmente. Infelizmente. Infelizmente. Nós somos os melhores. Mas Deus não se afasta da gente, né, Fran? É isso que eu Nunca. estou querendo dizer. Porque Nunca. aí você colhe uma energia com essa tua autossuficiência, achar que é autossuficiente e correr atrás das coisas, né? Porque tem pessoas que não é passar por cima das pessoas, não estou falando isso. Eu estou falando aquele que corre atrás, sabe? Que levanta, que estuda, que vai por onde, que se... É esse que eu estou falando, entendeu? Não estou Mas se falando não do que houver passa por cima, não. ajuda dos outros lá não vai. Infelizmente, tá? Nós não temos essa suficiência, essa autossuficiência. Se não houver ajuda do alto, é complicado, tá? Veja bem, o missionário que chega aqui, não todos, mas a grande maioria reconhece o seu lugar, faz o que tem que fazer, acontece, né? Mostra a cara, apanha, mas no fundo, ele sabe que tudo vem do alto, né? Vem do alto. É esse reconhecimento. Então, a gente está aprendendo, né, Consuelo? Nós realmente temos difícil em lidar com isso. E é dificuldade em lidar com isso. Mas
Vamos lutando com isso aí, né? É, isso aí. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém é autossuficiente aí, gente? A pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influencia? Claro que sim. Claro que sim. O tempo todo. A nossa vida, tá, de uma certa forma, é bem dirigida. Nosso livre-arbítrio, nós achamos, eu tenho um livre-arbítrio, ele é limitado. É limitado por vários fatores, principalmente que é o nosso nível intelectual e o nosso nível de amor, né? A sabedoria, no caso. Não, há muito limite no nosso livre-arbítrio. Nós achamos que nós somos, né? Não é bem assim. É 4, 5, É 9, bem o senhor está limitado, certo. né? Bem limitado, nós somos É bem bem limitados. limitado. É isso aí. Vamos lá? Ainda bem, né? Ainda bem que é limitado. Ainda bem, né? Graças a Deus. Ainda bem. Não, Senão a coisa não ia dar certo. Eu estaria enchendo o saco dessa hora da Caterina Zeta-Jones, pô. Não, bonitona, eu bonitão, eu estaria lá enchendo o saco dela. A Mas gente como o nunca ia livre-arbítrio é cumprir limitado, a gente nunca ia livre-arbítrio cumprir o fosse- plano reencarnatório. Nunca. Se o livre-arbítrio fosse totalmente liberado, eu ia dar muita pedrada, muita... Mas não dou, Vixe, porque Maria. eu sei que meu Não. limite acabou. Né? A gente não ia cumprir nenhuma parte do plano reencarnatório Claro por que causa do não. livre-arbítrio. Claro que Sabe, não. assim. A gente, com o livre-arbítrio que a gente tem, a gente já mete o pé na jaca toda hora. Imagina. Imagina sem ele. O problema é que as pessoas, em geral, acham que a gente tem um livre-arbítrio fantástico, que a gente pode fazer coisas fantásticas, porque tem a escolha, porque os espíritos não podem nos influenciar ao ponto de nos dirigir, porque nós temos o livre-arbítrio. Eu já escutei espírita falando isso. É aquela história, Deus é o dono do mundo e eu sou filho dele. Eu posso tudo. Só que assim, as pessoas não leem para entender, elas leem para repetir. Hoje, a gente fala, não lê para entender. Né? Que o Paulo fala em uma das suas cartas, a Conselho está com dificuldade de ficar. O Paulo fala em uma das suas cartas aquilo, a letra mata, o espírito vivifica. E nós não prestamos muita atenção nisso. Por incrível que pareça, nós espíritas que estamos aqui estudando, tá? Não lendo o Evangelho, estudando, tentando ver o que está por trás da letra. E até aquele programa lá do André Ruiz, né, lá em São Paulo, né, o espírito da letra, o espírito da letra, né? Etc. Aí eu estava hoje não, foi ontem, foi hoje, pensando, eu ouvi uma música, né? Aí eu pensei, peraí, quando a gente escuta aquela música, por exemplo, o Segundo Sol, a letra é uma coisa, mas o que o Nando Reis quis passar é muito maior que a letra. Porque quando perguntaram ao Nando Reis, pô, Nando Reis, eu sei que você é espiritualista, essa segunda história de Segundo Sol, que planeta que vai passar aí, transição planetária, ele riu. Ele realmente eu sou espiritualista, mas não é nada disso não. O Segundo Sol é uma nova ideia que chega, que surge. Quer dizer, olha só, o espírito dando outro matiz à letra. Aí a gente pega a letra e começa a prestar atenção. Realmente, quando estoura uma nova ideia aí, como Jesus foi uma nova ideia, o que é que aconteceu com ele? Enfiaram ele na cruz, né? E a gente vai vendo a humanidade em toda a sua vida, isso aí. Né? A letra mata, o espírito vivifica. E a gente continua na letra. Eu pego a Bíblia, só tem uma passagem em toda a Bíblia que fala da essência de Deus. E só quem tinha condições de falar sobre isso era o próprio Jesus. Ele está no João capítulo 4, a mulher da Samaria, quando Jesus começa a bater um papo com ela ao lado do poço de Jacó. Ela pergunta a Jesus, o que é que está certo? Quando vê que ele é judeu, aproveita, adorar a Deus aqui ou lá no templo em Jerusalém, que eles tinham lá o Monte do Gafanhoto, Corazim, e onde eles adoravam lá. E o pessoal lá de Jerusalém falava que não, para adorar a Deus só no templo de Jerusalém, templo de Salomão. Aí Jesus responde assim mesmo, Deus é espírito. É o único que tinha autoridade para falar sobre isso. E está lá na Bíblia.
E o pessoal consegue passar por cima disso e não vê isso. Nem a letra. Mas essa letra aí, por trás dela, aí a gente já volta lá no livro da Gênesis. Olha só, tanto que essa letra aí é espírito que vai vivificar a Bíblia. Chega lá dentro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que é que nós somos? E se a gente for pegar isso, muda muita coisa em toda a Bíblia. E aí ele diz, Deus é espírito. Ele está querendo dizer o quê? Que Deus está em todo lugar. É a essência. É a essência. E você vê que as pessoas, além do que Paulo falou, que você disse, o Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo lhe convém. Né? E ele fala assim, vou falar nas minhas palavras, quando eu era criança, fazia coisas de criança, agora eu sou um homem, faço coisas de homem. Então, as pessoas têm que entender que, assim, a livre-arbítrio não é uma bagunça generalizada, entendeu? Não é um carnaval. O livre-arbítrio é uma possibilidade de escolher se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Mas você tem a intuição, o caminho da direita é melhor, como foi aqui o caso dele. Só que ele não foi humilde ao ponto de reconhecer a assistência que recebeu. Por quê? Porque ele quer alguma coisa que venha significativamente à frente dele e, sabe, vamos dizer assim, que se materialize uma bolsa de água, entendeu? Um copo d'água na frente dele. Ele ia querer até, né, umas meninas lá com aquelas ânforas, né? Ah, para servir a água, né? Ele deitar assim, ó, e as meninas jogar água na água. Pode Meu Deus ser, do céu. pode ser. Né? O mais Somos importante nós. disso é aquela passagem, né? Estarei derramando sobre o homem e a mulher, o velho, a velha, o servo e a serva, o meu espírito. Não tem essa passagem? Tem. Isso é de O Joel. meu espírito. Joel, o meu espírito. Então, pô, o que mais? Pensar mais o quê? Não existe mais nada para pensar. Tá escrito já está falado. É isso aí. Vamos lá? Vamos. Mas dirão, por que o bom espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Aí o homem espera do milagre. É nós na fita, digamos assim. Vamos lá. Pois é. Eu estou procurando Aí milagre até hoje. Eu estou procurando o caminho dá milagre. errado. O caminho dá errado, ele vai reclamar. Né? Eu acho Aí vai assim, falar, no espírita, vai falar sobre o obsessor que mandou, né? Sobre a obsessão. Ele não ou orou, você não tem um pediu. merecimento. E o outro vai dizer que foi o diabo que participou. Também, o pé rachado. Eu Vamos lá. aprendi aqui no estudo que é assim, ou você tem um merecimento, ou está nos desígnios, ou nas possibilidades dentro da linha dos 10. Se esses 3 requisitos não forem atendidos, nem teu pedido chegar lá no top de linha, esquece. Agora, o milagre que a gente espera é algo fantástico, sobrenatural. Isso não vai existir. Sem dúvida. É o que mais espero. Porque não se lhe mostrou para guiar e sustentar no seu desfalecimento. Dessa maneira, tê-lo convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Aí, Consuelo, tem um pouco a ver com a tua pergunta, né? Esse parágrafo aí. Né? Uma pessoa que
Ajuda-te a si mesmo, ou seja, usa das suas forças. Aí tem auxílio, mesmo achando que não tem, tem auxílio. Nós, infelizmente não, felizmente, felizmente, temos auxílio demais, mais que merecemos mesmo. Eu É acho que aquela essa coisa, né? força também chama o auxílio, né? Não deixa de ser uma forma de Ajuda, chamar ajuda, né? isso. Porque Ajuda-te que só te você ajudará, não exatamente. porque você não fica choramingando, né? Você corre atrás, né? Eu acho que tem muito É, disso também. é aquela historinha do livro Momentos, não sei qual tipo, esqueci o nome, é um momento de. Tem vários momentos da Joana de Anjos. Um dos livros, que são da capinha vermelha, que tem aqui em casa, não sei se é Momento de Saúde, não me lembro bem. É até a historinha do cara que atola o carro, vai passando um mestre com seus discípulos, está o cara com o carro atolado, ajoelhado, rezando, esperando justamente isso, que vem alguém e tira o carro do atoleiro. E mais aí o mestre chega, os discípulos queriam ajudar, o mestre, opa, peraí, não ajuda não. Os discípulos, poxa vida. É o mestre, né? Chegou lá na frente, tinha um cara com o carro atolado, empurrando o carro, tentando sair da toleira de qualquer jeito, xingando, falando palavrões. Aí o mestre chega para os discípulos, ajude, vamos ajudá-lo. Ajudaram, o cara foi embora, os discípulos, ô mestre, por que o senhor não ajudou aquele que estava orando? E ajudou a esse que estava até blasfemando e xingando. É isso aí. O mestre fala, aquele que esperava milagre, esse aí não, estava se esforçando e mereceu nossa ajuda. Então é mais ou menos isso aí. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas o reconhecimento nós temos que ter, na gratidão. Sempre que acontecer algo de bom para nós, lembrar de Deus. E se acontecer uma coisa também que não nos agradou muito, lembrar de Deus. É o que Mas tem nós aqueles precisamos, que não né? acreditam em Deus, né? Mas tem Ah, uma sim. vida reta, né? Tem uma vida digna. Mas não deixam de ter ajuda. Mesmo se eles não acreditarem, não tem que Deus ajuda o ateu. Para Deus não existe isso. Né? Se o É, ateu está na linha reta, o Betinho era é, ateu. Né? Não basta falar mais nada, né? é. Trabalhou muito mais que. Eu Trabalhou acho que muito se mais pegar, do que muito pegar o religioso. movimento espírita, É, espremer, talvez uns 10 saiam assim, que, ó, esses trabalharam mais que o Betinho, que o resto. é. Né? Eu acho que isso sim é ação, entendeu? É porque essa, né? Porque tá divulgando a doutrina espírita. Eu acho que isso aí acho necessário, entre aspas. Mas o que é mais necessário é divulgar boas ações. Entendeu? É você fazer para o outro ver. Não, é igual o filho. O filho só aprende o que ele vê no pai. Né? As pessoas só aprendem através de ações. É igual o professor, quando explica, não aprende. Mas quando ele coloca de uma forma palpável para a criança aprende. Eu acho que tem que ser assim, através de ações. Falar da doutrina, tudo bem, é legal, é bacana, é necessário, mas tem outras coisas muito mais necessárias nesse mundo da agora, do que divulgar, vocês me desculpem, do que divulgar a doutrina, entendeu? Mas o exemplo é necessário, mas a divulgação da doutrina tem um fundamento muito grande, né? Muitos de nós podem se melhorar graças a isso. Pode ser que aquele que divulgou não, mas, né? É um bem, né? Eu acho que divulgar o amor de Cristo é importante, aí sim, mas não colocando uma tarja da onde vem, É. entendeu? Esse amor de Deus, amor pelo próximo, né? O fazer o teu melhor, isso sim deve ser divulgado. Faça o teu melhor, não importa que religião tu é, entendeu? Faça sempre o teu melhor. Isso sim é importante. Mostre que Deus está nos pequenos detalhes. Não é o diabo, não, é Deus. Entendeu? É isso aí. Aliás, o diabo não existe. Vamos lá, Elisa. Claro. Posso dar Se, um, se existisse, era nós. Vamos lá, Elisa. Verdade. posso dar um pitaco rapidinho aí? Fala, João. Porque lá no céu interno tem um médico russo, ele não tinha religião nenhuma. Espíritos Felizes, capítulo, se não me engano, parte 2, uma coisa assim.
E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na instrução dos espíritos na vingança, está mais ou menos de acordo com o que está se comentando aí. E a criatura, às vezes, pode cometer alguns desses deslizes, mas ela, não sendo espírita, vou ficar, vocês aí focaram, aí deram uns cascudos nos espíritas. É bom. Então, é só os espíritas que serão alvo de, vamos dizer assim, de bem-estar na ambiência maior? Não. Eu estou tentando assim colocar de uma linguagem assim, mais acessível. Então, esse médico russo lá, se a gente for ler, tá? Ele não acreditava nem na imortalidade da alma. E lá também acho que são ortodoxos, católicos ortodoxos, as coisas todas. Mas era uma criatura boa de coração. Então, lá na evocação, que não foi nem o Kardec, foi pessoas conhecidas, o Kardec evocou, foi perguntando a ele simpatizou-se com a doutrina espírita e mais ou menos dá uma dica em relação a essas, né? Isso que está sendo comentado aí. Então, nós conseguimos melhores resultados, vamos dizer assim, eu falei nós, os espíritos observam que em alguns, né? Você fez aí igualzinho Antônio Carlos. Está igual a ele, né? Soltando fogos lá hoje. Você. Enfim, comentando essas questõezinhas aí que para muitos não tem assim projeção, mas para os espíritos tem projeção, porque a criatura vai alçar, às vezes, uma certa ambiência que o conhecedor das lides aí, evangélicas, em geral, não vai alcançar, devido a estar eu me coloco aí, e muitas das vezes estarmos presos à letra. Isso aí, preso à letra. Estamos muito presos à letra. Essa interpretação, às vezes, é muitíssimo equivocada. Rapidinho, então, já que você... Jesus diante de Pilatos, tu és reis, tu dizes. Tu és reis, tu dizes. E depois, né, ele continuou fazendo perguntas. Jesus calou-se. O que adiantaria ele falar a verdade para o Pilatos, Pôncio Pilatos? Ele não ia entender nada. Quando ele disse mais à frente, ou lá atrás, para alguns dos apóstolos, não dê pérolas aos porcos. Então, é um chiqueiro aí que várias vezes é colocado, né, onde nós nos encontramos. A culpa disso é do Alexandre, lá do Missionários da Luz. É um chiqueirinho. Vamos lá, Elisa. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se em seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressar. Esse é o livro de Tobias, tá? Não é toda a Bíblia que tem, não. Eu não sei se é católico ou é evangélico que tiraram, né, esse livro aí. Mas é uma história muito bonita. Tobias é um jovem rico e o pai estava preocupado que ele arrumasse também uma esposa, né, digna, né? E manda ele para um determinado lugar. Agora eu não me lembro da história. Eu sei que o Tobias foi. O que fez o anjo para ajudá-lo? Se materializou. O anjo, né, o espírito protetor dele, mentor, anjo de guarda, não sei. Está lá. E foi com ele. Ajudou ele, mas não ajudou ele tirando ele dos problemas, não. Ajudando ele, auxiliou, né, no pensar, no agir, etc., mas sem tirar o Tobias dos problemas. O Tobias era um cara muito bom também, né? E até que lá ele conheceu a esposa, trouxe para o pai conhecer. É aí que o anjo, depois de passar por diversos problemas, né, se apresentou. Tá? Aqui está o resumo, mas a história é muito bonita.
É uma parábola, né? Mais uma parábola da Bíblia, né? Mas é uma parábola interessante. Dá o livro de Tobias, né? Tem várias parábolas interessantes na Bíblia. Essa é uma. Então, outra coisa, né? O pessoal até tira, porque não tira da Bíblia, né? Porque não bate com suas ideias. É uma coisa incrível, né? O anjo não pode se materializar, não pode, nós não podemos ter um anjo do nosso lado. Aí vem no livro A Gênesis, né? Os agêneres se materializam às vezes junto a nós, depois some. Ó, Hoje na rádio, o trabalho lá do Eduardo, eu acho que é a Elisa que deve, eu acho que é a Elisa, né, que fala, manda recado para lá, ele sempre fala o nome da Elisa. Não sei se é a Elisa, né? Não, sou eu não. Ah, não, Sou então eu. é outra Elisa. Ele Deve ser brinca outra muito. Elisa. Enfim, é outra Elisa. Então, para mim, assim, será que é gente boa essa outra Elisa? aí, não sei. Aí ele comentou, o trabalho hoje seria esse. Se Jesus vai voltar, a pergunta é essa lá no programa. É 2 horas de programa. Então, se chegou-se à conclusão que muitos, tem até espírita que acredita que Jesus vai voltar. Ora, gente, eu acho que, quer dizer, tem muitas pessoas estão embasadas, ou seja, lá na letra. E se falou, né, claramente, lendo textos, de que houve muita adulteração na própria Bíblia, né, em relação a esses questionamentos. Né? E teve alguém lá que comentou que se Jesus, hoje como a civilização, fazendo comparações do momento atual do cristianismo na Terra, como muitos cristãos são açoitados por palavras que na época era mandado lá para os circos. E hoje não é circo, mas as coisas estão mais ou menos aproximadas. E, ora caramba, se Jesus estivesse hoje aqui, se ele pregasse plenamente a lei de amor e de justiça, o que aconteceria com ele? Estou citando o que foi dito na rádio. Novamente, nós iríamos colocá-lo em situações, eu não vou falar cruz, mas situação muitíssimo embaraçosa. Mostra o nosso atraso moral ainda, intelectual, enfim. Isso aí. Se voltar, essa volta de Jesus aí, e já está voltando o seu evangelho, né? Já em 2057 para cá, ele enviou, né? É o Consolador prometido mostrando a nós o seu evangelho, para que ele volte, sim. Ele tem que voltar agora nos nossos exemplos, nossos atos, no nosso pensamento. Não precisa mais ele pessoalmente. É uma coisa interessante, porque 400 anos antes de Jesus chegar, parou o Antigo Testamento. E olha só, a inteligência daqueles mestres judeus que tinham na época. E um dos profetas, que eu não me lembro qual, fala que os céus fechará suas portas, ou seja, o céu fechar sua porta ia parar de chegar aos profetas. Não ia ter essa comunicação. E os mestres pensaram, por que isso está acontecendo? E algum deles, ou eles, chegaram à conclusão seguinte: tem muito material para a gente estudar aí. Por isso que os céus vão fechar suas portas momentaneamente. Vamos estudar o material. Isso tem muito a ver com a volta de Jesus. Isso não significa que os profetas depois pararam. Não, depois nós tivemos o próprio cristianismo, que era cheio de profecias. Então, a volta de Jesus tem muito a ver com isso aí. O Jesus não precisa vir mais pessoalmente. Assim como aqueles profetas daquela forma, não precisaram mais voltar. Voltaram já em outro, né, um estilo mais modernizado, digamos assim, né? De outra forma, em um número muito maior mesmo. Então, a volta de Jesus é isso aí. Podemos até colocar como isso aí também, a volta do profetismo. Ou seja, não fala aqui no próprio Evangelho sobre isso, lá atrás? Né? O senhor Roberto falou ainda há pouco sobre a profecia de Joel, os vossos filhos profetizarão, etc, etc. A própria doutrina não nos fala
sobre essa questão de quando nós tivermos mais adiantados, vamos ter esse contato com o mundo espiritual. São coisas que a gente tem que ler e observar mesmo. A gente lê e às vezes não observa. Vamos lá, Vitor, vamos ver. Mas a ânsia das pessoas, né, dos seres que estão reencarnados, Olha, é ver de volta. Meu filho está ligando para mim, vou ter que sair, tá bom? Perdão aí. Tá bom, Jorge. Valeu, Jorge. Boa noite aí. Tchau. Boa noite, Jorge. Vai com Deus. Desculpa aí, valeu. A ânsia geral das pessoas, né, dos espíritos reencarnados, é ver de volta a imagem e a corporificação daquele Jesus das fotos, aquele Jesus das imagens que povoam a cabeça das pessoas, entendeu? Então as pessoas acham que aquela imagem de Jesus vai voltar, que aquele Jesus vai voltar com aquele corpo, com aquele cabelo, com aquela roupa, com aquele jeito. Imagina se ele voltar assim no século XXI, como é que vão fazer dele? Você não acha que há necessidade de um herói de novo, não? O mesmo Messias que os judeus estavam esperando, que ia acabar com os soldados de Roma, que ia arrebatar Roma. Eu acho que essas pessoas estão esperando também um novo herói, sabe? Um Jesus que vai arrebatar todos os males, todos os inimigos deles, e vai virar um céu aqui na Terra. Eu acho que é isso que eles esperam. A mesma coisa que os judeus esperavam do Messias, eles esperam agora. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo anda atrás de quê? De mitos. É isso? É um super-herói, né? Que resolva, que matem seus inimigos, né? Não importa que você também seja um inimigo de alguém, mas que mate os inimigos, né? E você esquece que você é um inimigo de alguém, né? Mas isso a gente vê aí nos seriados, a gente vê aí em desenho animado, tem sempre um herói aparecendo. Tem sempre um herói aparecendo. É isso que o Conselho está falando aí. Nós estamos sempre esperando um herói. Nos filmes, né? Nos desenhos animados, estamos sempre esperando um herói. Pô. A gente não consegue se virar sozinho. E o engraçado é que, se você vê os filmes de hoje, os heróis de hoje são extremamente violentos, né? São praticamente assassinos, né? Não, interessante é engraçado isso. Né? O herói de hoje, ele para salvar, vamos supor, a filha, um exemplo, o vizinho, né? Para salvar, morre 1.900 pessoas para ele salvar aquele. Exatamente. São extremamente violentos. Destrói uma cidade inteira para salvar uma pessoa. Cai avião, afunda navio, né? O trem descarrilha e o cara tem que salvar aquele cara, é o objetivo. Tá? Não importa quantas pessoas vão morrer, né? Não, é o herói. Ele é um herói. Vibra. Olha a gente, aquele lance que o Rambo pega o microfone e fala, eu sou o seu maior inimigo, né? Pô, todo mundo vibra dentro. Bom, gente, já deu a hora. Vamos parar aí, vamos ficar para a ação da prece, no item 9, semana que vem, né? Semana que vem é 25. Aliás, já deu a hora. Agora, nesse exato momento, o relógio bateu às 20 horas e 30 minutos. Né? Semana que vem é 25. Lembrou bem, seu Roberto, é dia 25. Eu acho que a gente não vai ter estudo, né? Não. Porque eu não tenho hora para voltar para casa. Não. Então, no caso, tem a outra semana, dia 1º. Então, nós só vamos voltar, no caso, no dia 8. Não é isso, Roberto? Isso. Dia 8, dia 8, dia 8. Dia 8 de janeiro, então. Para esse estudo aqui. Os outros dois vão continuar normalmente, tá? Sim. É porque dia 1º, eu também não sei. A gente vai lá para casa da filha da minha madrinha, não sei que hora que a gente vai voltar, entendeu?